Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho da palavra de Deus. Sabe por quê? Que a gente precisa dedicar tempo para Deus, para falar dele e para ouvir. Isso a gente tem feito pouco. Ou será que a gente tem feito muito? É só a gente fazer a comparação, pegar esse aqui, ó, e comparar quanto tempo que a gente passou com ele hoje e quanto tempo que a gente passou lendo a Bíblia orando. Para a gente saber se a gente passou muito tempo com Deus ou se foi pouco tempo. Esse aqui vai dizer se de fato nós temos tempo ou se nós não temos tempo. Mas antes disso, a gente vai fazer uma oração. Quero falar uma coisa que vocês sabem, mas infelizmente muitos de nós ainda não conhecem, que é o amor de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Deus amado, neste momento nos colocamos diante de Ti por meio de Cristo Jesus. E te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. E também te agradecemos pelo dom das vidas, te agradecemos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, porque Tu tem nos ajudado a cada dia, não tem deixado faltar o pão. E obrigado porque Tu conduziu cada pessoa até aqui. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos infindas, bênçãos que nós não podemos contar. Neste momento, ó Deus, abra nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós estamos num período em que nós relembramos o sacrifício de Cristo. Pode entrar, pode ficar à vontade. O sacrifício de Cristo por nós, né? Cristo morreu para quê? Para nos salvar, certo? Mas nós temos recebido a salvação? Essa que é a pergunta que nós temos que fazer. Que Ele morreu, o sacrifício foi feito, mas nós temos recebido? Que não é só Ele fazer, eu preciso aceitar. Por exemplo, não é só a escola estar aqui. Para que vocês aprendam, vocês precisam vir. Se vocês não aprender, se vocês não vir, vocês não aprenderão. Então Ele morreu, mas se eu não aceitar o sacrifício dele, tampouco eu vou herdar a salvação que Ele prometeu para mim. Certo? Mas antes de eu pensar no sacrifício de Cristo, eu preciso pensar na criação. Ou seja, antes de eu pensar na redenção, antes da redenção, vem a criação. Olha só, Gênesis no capítulo 1. Eu vou resumir a história. Tá? No capítulo 1, diz assim, ó, no verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok, maravilha. Agora, olha só o que diz no verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ó, disse Deus, haja luz e houve luz. E depois ele diz, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E disse Deus, agora no terceiro dia, né? E produz a terra erva verde e dê semente, árvore frutífera que dê semente. E ele vai falando até o quinto dia. Agora, olha só o que acontece no sexto dia. Olha só, isso aqui é maravilhoso, isso aqui a gente precisa pensar. No verso 29, e disse Deus, né? Façamos, né, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus, Ele foi nos fazer, Cristo foi nos fazer, Ele não disse. Ele tocou em nós com a sua própria mão. Nós sabemos disso, né? Mas infelizmente nós não nos atentamos a isso. E isso é amor de Deus. Ele poderia simplesmente ter falado. Porque o que é nós perto das estrelas? O que é nós perto dos mundos? O que é nós perto de grandes animais que existem por aí? Ele simplesmente poderíamos falar, nós somos os menores dos menores de todos os seres. Ele poderia simplesmente ter falado. Mas como Ele nos ama tanto, sabe o que Ele fez? Ele nos criou com suas próprias mãos. E não somente isso. Esse fôlego que a gente tem, foi Deus que soprou em nossas narinas, e aí passamos a ser alma vivente. Isso é amor. Isso é amor. Isso é cuidado. Mas a questão é, Deus, Ele nos ama. Independentemente do que nós façamos ou deixamos de fazer, o amor dele vai permanecer o mesmo. Mas a grande questão é, temos amado a Deus? É isso que nós temos que nos perguntar. Temos amado a Deus? João 14,15 diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Em outras palavras, aquele que me ama, obedece. Quem aqui ama papai e mamãe? Quem que não ama? E o que a gente faz? Obedece ou desobedece?
Quando a gente ama, a gente quer ficar perto ou quer ficar longe? Quanto tempo que a gente tem dedicado a Cristo, se de fato amamos a Ele? O período que nós estamos não é só para, como muitos de nós fazemos, para comer, beber e se divertir. Não é para refletir no amor dele desde o princípio. Porque se ele morreu depois para nos salvar, como 1 Timóteo 1,15 diz, quando nós ainda éramos pecadores, é porque lá atrás ele já nos amou. Ele já nos amou. É isso que a gente precisa refletir. Infelizmente, nós temos jogado o nosso tempo ladeira abaixo. As coisas têm tomado o nosso tempo, têm nos tomado de Cristo. E a gente tem permitido isso. Sabe? Para a gente finalizar. Não esqueçamos do amor dele. Mas, acima de tudo, amamos a ele. E a obediência não está em outro lugar. A obediência é aqui, ó, na palavra. Salmo 119, no verso 5, diz que lâmpada para os nossos pés é essa palavra e luz para os nossos caminhos. No mesmo Salmo 119, no verso 9, para vocês que são jovens, todos nós aqui somos jovens, pergunta assim, ó, principalmente no mundo de pecado e de miséria que existimos hoje, de promiscuidade. Como é que pode um jovem se manter puro, se manter santo? Sabe o que ele fala? Guardando a minha palavra em seu coração. É simples, não tem mistério. Estamos dispostos a fazer isso? Como eu disse, isso é amor. Lembra do que eu falei dos nossos pais? Às vezes nossos pais dão uma ordem e a gente sai pisando. Não é verdade? Sem querer fazer. Mas por que a gente faz? Porque a gente ama. O que Deus está pedindo para nós hoje? Que mesmo que a gente ama, mas a gente precisa fazer. Não para o bem dele. Porque ele sem nós, ele continua sendo Deus. Agora nós sem ele, nós somos nada. João 15:5. Se permaneceres ligados em mim, eu estarei em vocês. Mas no final ele diz assim, ó, sem mim, nada vocês podem fazer. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Lamentações, no capítulo 3, no verso 22, diz assim, ó, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Então, se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores, mas é porque a misericórdia nos alcançou mais uma vez. Lembra do Salmo 23, que todos nós conhecemos? Lá no verso 6, lá tem um detalhe muito importante que a gente não se atenta. Diz assim, ó, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. É sem exceção. Todos. E para finalizar, eu nem precisaria falar disso, do Salmo 91. Porque Deus ele já demonstrou o amor dele por nós. Quando ele nos criou, quando ele deu o seu Filho unigênito. Mas salve o Salmo 91, que muitos de nós deixamos a nossa Bíblia aberta secando. Lá ele diz o seguinte, que ele dá ordem aos seus anjos para que nos protejam e nos guardem. E quando ele fala isso, é todos os dias. E nós esquecemos desse detalhe. Nós somos tão amados que nós temos não segurança, mas seguranças que nos protegem e nos guardem todos os dias. Por mais que nós não percebemos. E por mais que muitos de nós não damos a mínima importância. Então, que venhamos refletir em todas as bênçãos que Deus tem para nós. E acima de tudo, a maior bênção é que Ele vai nos tirar dessa terra. Se nós vigiarmos e estivermos preparados para a volta dele. E nos levará para um lugar onde não há sofrimento, nem morte e nem dor. E não mais viveremos em um mundo de miséria como nós temos vivido. Em que a maldade hoje se tornou comum. E o amor se tornou algo estranho. Essa que é a palavra, estranho. Onde a corrupção não tem problema. E onde ser honesto é ser bobo. É, exatamente isso. Que buscamos a Cristo. Não deixemos a semana passar e esquecermos dele de novo. Mas que lembremos dele a cada dia. Vamos fazer uma breve oração novamente em nome de Jesus. Pai maravilhoso e Deus eterno, obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, porque neste momento dedicamos um pouquinho do nosso tempo, não para falarmos
coisas em vão, mas para falarmos do teu amor. Pai, que tu guarde essas palavras em nosso coração para não pecarmos contra ti. Que se essas palavras estiverem em nosso coração, viveremos uma vida de obediência e demonstraremos o teu amor. Pai, perdoa, Senhor, porque tantas vezes temos desperdiçado tempo em coisas vãs, em bobeiras, e temos dedicado tanto tempo à oração, à leitura da tua palavra e estar em tua presença. Senhor, como tu disse, não há amigo maior do que tu. Um amigo dá a vida por outro, como tu o fizeste, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Mas, meu Deus, te pedimos o teu Santo Espírito. Dá-nos o teu Santo Espírito, Pai. Quebra esse nosso coração de pedra e transforma-nos a cada dia. E que em nosso coração haja amor. Pai, que nós entendamos que nós te amemos e te amaremos não porque nós somos alguma coisa, mas porque tu nos amou primeiro. E tu é o Deus que nos criou, que nos redimiu e que tem a salvação e a vida eterna preparada para todo aquele que crê. Tome tuas mãos, dê uma boa aula para os nossos irmãos. Continue com ele, protegendo, guardando e livrando todo mal. Continue abençoando a direção, os alunos e cada um, Senhor, que faz parte dessa escola. Continue conosco, é que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E aqui meus agradecimentos a vocês, né? A diretora aqui, né? A professora, como eu costumo chamar, né? A professora Leide, cada pessoa que trabalha aqui. E o tempinho, como eu disse, não esqueçamos de Cristo.